Vamos lá, tudo que é feito ao vivo às vezes tem esses ajustezinhos aí que não é fácil. Vamos lá. Olá, tudo bem? Muito bom estar novamente com você nesse módulo 2. O módulo 2 do curso de formação em psicanálise aqui pela Unicad, com selo do MEC, é o módulo que corresponde a técnicas da psicanálise e personalidade humana. Nós, então, estamos juntos aqui na aula 1. Eu sou a Franciane, estou aqui com você direto de Ouro Preto, Minas Gerais, para poder trazer essa oportunidade de conhecimento. Você que está investindo no conhecimento é uma pessoa privilegiada, sabia? Hoje vamos falar de técnicas da psicanálise e na aula 2 vamos focar em personalidade humana, combinado? Vamos ver o nosso conteúdo então da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um breve histórico da psicanálise para trazer um pouco sobre as primeiras técnicas dela e o surgimento das técnicas que são usadas na atualidade. Vamos falar a respeito das técnicas seguintes, não é uma lista exaustiva: a associação livre, a atenção flutuante, a interpretação, a análise dos sonhos. Depois de falarmos um pouco sobre essas técnicas, nós vamos tratar de alguns conceitos muito importantes para a prática do psicanalista, para aquele que atende em um posto específico, aquele que tem esse prazer em ajudar pessoas e que dispõe a sua vida para isso, em todo e qualquer problema emocional, mental, em tantas dificuldades que as pessoas do nosso tempo passam, em angústias, sofrimentos, depressões. É preciso que profissionais se levantem para trabalhar sobre a mente humana. E o psicanalista, ele tem esse direcionamento. Ele usa todas essas técnicas que vamos conversar hoje e também percebe conceitos específicos que são muito importantes. Por isso, nós vamos falar do conceito de transferência, que engloba o conceito da resistência. Nós vamos falar sobre um texto muito importante de Freud, que é Recordar, Repetir e Elaborar. Vamos falar de outro texto dele, que você recebeu para leitura, que é o texto sobre psicanálise selvagem. E vamos fechar essa aula falando da importância do tripé da psicanálise, para que eu e você sejamos psicanalistas que têm uma técnica apurada, que têm bons resultados. Para isso, nós precisamos estudar. Então, você está no lugar certo e eu vou com você hoje nessa jornada. Vamos começar? Vamos então falar de um pouco do histórico da psicanálise. O nosso pai da psicanálise, vamos dizer assim, né, o Freud, ele se uniu a um médico austríaco, o Joseph Breuer. O Joseph Breuer, ele trabalhava com pacientes histéricas. Ele usava a técnica da hipnose. Sabemos que Freud, né, ele passou da neurologia para essa área da psicanálise, né, começou a estudar sobre a mente humana e ele foi percebendo o quanto a mente humana era complexa. Mais do que um corpo, simplesmente, nós somos. Nós somos uma mente pensante e ele foi descobrindo que nem tudo é consciente. O inconsciente, é a grande descoberta de Freud, ela passou por uma história muito interessante. O médico Joseph Breuer, então, ele trabalhava a histeria. O que que era a histeria? A histeria era uma doença nervosa que envolvia a mente, mas que se manifestava com muitas situações específicas no corpo. Havia ansiedade, havia medos, havia depressões que se manifestavam no corpo. Nessa época específica, acreditava-se que esse tipo de doença ocorria especialmente nas mulheres. Por isso o nome histeria, que tem a ver, né, com a raiz da palavra útero. E as mulheres, então, elas apresentavam sintomas físicos, como momentos de paralisia, momentos de surdez, de cegueira, desmaios, até mesmo convulsões. E elas iam ao médico Joseph Breuer para poder se curarem, né? O objetivo de qualquer paciente que vai ao médico é para que haja cura. Breuer usava então a hipnose. Freud começou também a usar a hipnose. O que que era a hipnose? A hipnose era um estado de transe em que eram levadas essas pacientes para que elas pudessem relembrar e falar de traumas, de situações que eles tinham vivido
que elas tinham vivido, mas que não conseguiam falar com espontaneidade de maneira natural. A hipnose, então, era esse momento de transe. Qual que era o objetivo deles nisso? Era que através do transe da hipnose fossem recordadas, rememoradas, trazidas à lembrança conteúdos, né, memórias inconscientes, e que assim fosse voltada, né, aquela pessoa voltasse ao momento que aconteceu aquela memória, que aconteceu aquela situação específica, e que assim ela pudesse sentir novamente, trazer novamente os sentimentos através da catarse, liberar esses afetos, liberar essas emoções. Então a pessoa poderia gritar, poderia chorar e falar sobre aquilo que ela viveu, para que assim ela tivesse então cura. Entretanto, o que que aconteceu? Freud foi percebendo, Breuer também, que a hipnose ela não era suficiente, porque após os momentos de transe, que a pessoa poderia ter até uma melhora por um tempo, ela voltava a ter os mesmos sintomas. Freud também, por ele mesmo, a hipnose ele sentia que não fazia real efeito, e nem eram todas as pessoas que se deixavam ser hipnotizadas. Então, Freud e Breuer foram passando para uma outra forma de tentar acessar esses conteúdos inconscientes que não fosse a hipnose. Aí nós vemos marcados específico é, uma paciente deles, uma paciente do Breuer, que é a Berta Pappenheim. Ela, né, o caso dela foi colocado sobre o codinome de Ana O. A Ana O, ela não queria ser hipnotizada, ela falou que ela queria falar livremente, queria ser escutada, ela queria ser ouvida. Ela era uma paciente que tinha histeria, que tinha essa doença. A Ana O, então, ela começou a ter cura, ela começou a sentir melhoras, a viver melhoras depois de falar das suas queixas, das suas dificuldades. E Freud, então, junto com Joseph Breuer, perceberam que, por meio da fala, a pessoa, ela revelava os seus sintomas e tornava o tratamento viável. Freud, então, acabou abandonando a hipnose. A Ana O, ela falava da psicanálise como a cura pela fala. Ela cunhou esse termo específico da psicanálise, a cura pela fala. Joseph Breuer, então, e Freud escreveram um livro, né, sobre esses casos. É o livro Estudos sobre a Histeria, marcado, né, de 1893 a 1895, em que eles falaram sobre essas descobertas que eles tinham feito sobre a mente humana. Eles não continuaram juntos, não continuaram trabalhando juntos, né? Eles romperam a relação deles. O Breuer, ele achava que o Freud, ele dava, vamos dizer assim, uma vazão muito grande, um pensamento muito grande. Ele colocava de maneira muito explícita as questões das lembranças infantis, né? De sexualidade, de sedução. Para Breuer, isso não seria possível, não seria aceitável. Freud trazia realmente esse peso sobre a sexualidade infantil. Nós vamos ter muita oportunidade ainda de falar sobre esse assunto. Então, eles acabaram se separando. Mas surgiu aí a primeira técnica real da psicanálise, por assim dizer, né, após esse abandono da hipnose para o Freud. Algumas outras pessoas, né, próprio seguiram o Breuer e continuaram, né, médicos, hoje ainda usam. E Breuer foi seguido por outras pessoas que continuaram na sua linha. Mas Freud fundou a psicanálise com base em outra técnica, que nós já tivemos até oportunidade de falar um pouquinho no módulo de introdução, e vamos falar mais hoje das técnicas específicas. A primeira técnica, a técnica que é a base da psicanálise, né, a cura pela fala, é a associação livre. O que que é a associação livre? A associação livre, então, é a ferramenta da psicanálise que consiste em fazer o quê? Convidar o paciente a expressar, a falar tudo o que passa por sua mente durante uma sessão. É preciso que o analista diga isso ao paciente. Me fale tudo, me conte tudo, me fale o que tem passado na sua mente, pode falar livremente. Essa técnica, ela cria um ambiente, um espaço facilitador para que o paciente, enfim, fale dos seus sintomas, das suas queixas, do que ele sente, do que ele pensa. O analista tem que deixar isso claro. Fale livremente. O analista ele não dá uma estrutura anterior, né? Ele não estrutura a sessão. Ele não diz assim: ah, hoje nós vamos falar especificamente sobre isso. O analista ele não guia a sessão. A sessão ela é guiada pela fala livre, espontânea do paciente.
Assim, o que que se espera? Se espera que mesmo se o paciente achar que a ideia seja boba, sem importância, ou que ela, né, lhe traga dor, sofrimento, lhe deixe com vergonha ou desconcertado, mesmo assim ele fale, e que assim seja possível acessar conteúdos inconscientes, memórias, ideias, sentimentos nunca falados, nunca confessados, que estão escondidos do consciente, mas que o paciente vai colocar para fora. Aí vem o trabalho do psicanalista, que é pensar, retirar de todo esse momento ali de sessão, perceber quais são os conteúdos inconscientes que estão aparecendo. A associação livre, então, deixa muito claro que é livre, né, espontâneo, é à vontade. O paciente precisa falar livremente. Enquanto isso, o analista, ele vai o quê? Ter uma escuta ativa. E nessa escuta ativa, ele vai perceber atos falhos, lapsos, esquecimentos, repetições. Ele vai ouvir de maneira diferenciada. E ele vai usar uma outra técnica para isso, que é a técnica da atenção flutuante. O estado de atenção do psicanalista é um pouco diferente do que entendemos como atenção normalmente. A atenção, ela pode pressupor a ideia, né, daquela capacidade. Aliás, ela tem essa ideia, né? A atenção é a capacidade de você se concentrar em algo, de você ter foco. Por exemplo, nesse momento, imagino que muitos de vocês estão precisando manter a atenção no que eu estou falando, manter o foco aqui para não ouvir outros barulhos do lado de fora, não ouvir outras coisas, outros impedimentos, e estarem atentos ao que eu estou falando de maneira específica. A atenção flutuante, ela pode ser colocada assim como uma atenção desatenta. Por quê? Porque o paciente, perdão, o analista, ele não pode ouvir marcando coisas, palavras, objetos, situações específicas que o paciente vai dizendo, vai associando livremente. Ele precisa se manter em um estado em que ele vai se concentrar na fala do paciente, mas ele não vai privilegiar nenhum elemento específico. Ele precisa, né, de deixar, né, os seus julgamentos e ser neutro naquele momento. Ele precisa deixar os seus próprios preconceitos, a sua moral própria e ouvir aquela pessoa de maneira que ele possa abranger tudo que a pessoa está falando. Para que quando surgir um elemento que ele vai perceber, que é um elemento que o inconsciente está trazendo ali para a consciência naquela fala, ele consiga percebê-la. Isso pode acontecer a qualquer momento durante a sessão. Pode surgir a qualquer momento através de uma fala, através de uma repetição de algo já dito, através de uma contradição, né, através de um lapso, de um ato falho, que esse conteúdo inconsciente vem. Vou tentar exemplificar isso aqui para ficar mais claro. Talvez, por uma fala do paciente, o analista perceba que ele tem talvez uma dificuldade no relacionamento paterno. Poderia ser paterno ou materno. Mas ele tem uma dificuldade com o pai dele. O analista, o psicanalista, ele não pode se focar simplesmente nisso e ficar esperando que algo a respeito disso apareça. Não. Ele precisa continuar ouvindo a fala de maneira completa, para que ele não incorra, né, em algum erro de privilegiar o aspecto. Ah, vou prestar atenção quando ele falar novamente sobre o pai. Vou ficar mais de ouvidos atentos? Não. Ele vai continuar mantendo a sua atenção flutuante sobre toda aquela conversa. Se aparecer algo a respeito do pai, que confirme, né, algum entendimento anterior, ele vai continuar ouvindo e observando. Quando falamos sobre associação livre na aula de introdução, falamos daquela ilustração que eu acho muito pertinente, que é a ilustração do trem. A associação livre, ela fala sobre isso, sobre um trem que vai viajando. E o motorista, ele precisa ser o paciente. Nós, psicanalistas, estamos assentados como passageiros, observando a paisagem. E vamos atravessar com o nosso motorista, com o nosso paciente, por tarefas diferentes, por lugares diferentes, por jardins, praças, palácios, mas também por desertos, por lugares sujos, lugares frios, lugares difíceis, e por todo esse caminho onde nós passarmos, nós precisamos estar olhando para aquela janela, olhando através daquela janela cada paisagem, para perceber quando é que o
consciente vai receber algo do inconsciente. Com que objetivo? Com o objetivo que possamos passar a interpretação desses conteúdos. É a partir dessa escuta que o analista ele vai deduzir, ele vai perceber e ele vai deduzir os conteúdos inconscientes do analisando. E ele precisa então o quê? Comunicar. Ele precisa intervir comunicando de forma explícita ou por meio de alusões e pontuações aquilo que ele está interpretando da fala da associação livre do paciente. É interessante abordar que sempre essa interferência ela precisa ser colocada no nível de uma suposição. Não é possível, né, com velocidade rápida, fazer afirmações sobre o que vai no inconsciente de qualquer pessoa, mas através da suposição, com perguntas específicas, com uma boa dose de sensibilidade, de empatia, é possível chegar a interpretações e perguntando, questionando ou explicando, que era a forma que Freud fazia, explicando ali os motivos, a interpretação, conduzindo o paciente a estar no ponto de ouvir aquilo que está sendo dito. Porque por muitas vezes ele está falando, mas não está se ouvindo. E essa escuta ativa, através da atenção flutuante do psicanalista, vai trazer a ele ali um retorno do que ele está falando. Vamos voltar àquele exemplo da pessoa que apresentou uma palavra sobre dificuldade com o pai. Talvez ela falou de novo, trouxe em outro momento uma fala específica em relação ao pai. Então chega o momento do psicanalista, com sabedoria, com maestria ali, com empatia, colocar para aquela pessoa se ela está tendo alguma dificuldade específica com o pai, ou pedir, fale-me mais sobre aquela questão que você disse que teve dificuldade assim com seu pai. Você agiu dessa forma? Você se sentiu como? O que a parte, né, a presença do seu pai, ou isso que você disse que o seu pai falou, essa fala, como isso interfere nos seus sentimentos, e trazer essa clareza para que a própria pessoa pode colocar para ela mesma, possa associar mais sobre aquilo, possa falar mais livremente sobre aquilo, e aí sim trazer. Olha, eu percebo pela sua fala que você tem uma dificuldade específica de aceitar isso e isso, ou de entender a sua relação com o seu pai de tal e tal forma. E aí trazer essa interpretação. É importantíssimo esse momento, né? Com as suas pontuações, o analista trazer essa devolução. Bem, isso é bem o que acontece na análise. Algo muito importante também, que pode acontecer em análise, é a análise e a interpretação dos sonhos. Freud, ele disse que os sonhos são a estrada régia, a estrada real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Freud, ele trabalhava duas áreas específicas quando ele falou sobre interpretação de sonhos. Ele falava do sonho como uma realização de um desejo reprimido e falava também do sonho como aquele que trazia os medos, revelava os conflitos, os sentimentos mais profundos de uma pessoa. Falando daquele nosso exemplo, talvez a pessoa fale sobre a sua dificuldade com o pai, ou conte um caso, conte uma fala, traga ali uma memória infantil sobre o pai, ou fale de alguma situação atual. E ele pode trazer livremente ali na sua associação um sonho que ele teve com o pai, ou sonho que ele teve com figuras de autoridade, um sonho específico. E quando a pessoa traz um sonho para a sessão, ou, no caso, se o psicanalista ele pede à pessoa que relate seus sonhos, que pense, observe os seus sonhos, e a pessoa traz esse relato no momento de associação livre, o que o psicanalista ele precisa fazer? Ele precisa pedir à própria pessoa para que ela associe, para que ela fale o que ela entendeu do sonho, com o que ela pode perceber que aquele sonho tem a ver com a vida dela. Provavelmente a pessoa que traz um sonho, a análise, ela já traz porque foi algo perturbador, porque foi algo fora daquilo que ela tem de forma consciente. E aí a própria pessoa ela vai associando livremente sobre aquele sonho e segue-se a técnica da psicanálise, escutar de forma ativa, manter a atenção flutuante, para aí trazer uma interpretação dos sonhos.
esse processo dos sonhos é um processo colaborativo entre o psicanalista e o paciente. Ele requer confiança dos dois, requer que ambos tenham confiança e abertura para poder falar sobre os sonhos. Assim, para que uma análise tenha sucesso, e não apenas uma sessão, estamos falando aqui, mas para que várias sessões, né, corroborem, confirmem o sucesso de uma cura emocional, da melhora emocional, da maturidade das emoções do sujeito, daquele sintoma que a pessoa veio se queixando e que seja curado, seja transformada a situação daquela pessoa, para que a análise tenha sucesso, é necessário que o psicanalista observe um fenômeno específico, que é a transferência. Olha só, até aqui na nossa aula, nós falamos de técnicas da psicanálise. Não é uma lista exaustiva, nós poderíamos esmiuçar outras técnicas, mas essas são as principais que nós precisamos observar. Em tudo isso, nós precisamos, como psicanalistas, perceber o fenômeno da transferência. O que é esse fenômeno da transferência? Aqui não é uma técnica da psicanálise, mas é um conceito que engloba e que precisa ser observado dentro da técnica da psicanálise. Preste atenção. A transferência é um fenômeno que se passa no presente da situação analítica. Quando o analisando, ele está revivendo algo, ele está sentindo ali com o seu analista aquilo que ele está revivendo. No analista, o paciente vai fazer o quê? Ele vai projetar, ele vai lançar antigas relações objetais que estão introjetadas nele. Muitas vezes ele vai lançar as relações que ele tem com seus pais, com seus cuidadores primários, com as autoridades que estão sobre ele. Ele vai lançar, vai projetar aquilo sobre o analista. E ele vai começar a repetir aquilo que ele viveu, as lembranças que ele tem, também as pulsões, a energia que ele tem ali, tudo que foi guardado dentro dele, recalcado em seu inconsciente, vai começar a aparecer através da repetição na transferência. Final aqui do nosso slide coloca assim, olha, flui a participação de figuras superegóicas e dos mecanismos de defesa do ego. A figura, né, as figuras de formação do superego principais, a gente vai ver mais sobre isso em outra aula também, são os pais. Então, muitas vezes, o analista ele vai observar essa transferência acontecendo quando o seu analisado ali, quando o seu paciente, ele está te tratando, agindo com você, repetindo as vivências dele com pais, amigos, parceiros amorosos, com figuras de autoridade. Ele vai reviver aquilo. A transferência, ela pode ser positiva ou negativa. É aí que entra o manejo do psicanalista, em observar essa transferência, esse afeto, como ele é trocado. Quando a transferência é positiva, o que que a gente observa? A gente observa que o paciente ele está desenvolvendo sentimentos positivos em relação ao seu terapeuta. Então, ele tem empatia, ele tem uma certa admiração, ele tem respeito pelo seu terapeuta. E isso vai estar mostrando o quê? Ele vai estar projetando o quê? As relações que ele teve e tem com figuras como exemplos, né? Pais, amigos, parceiros românticos, como falamos, até autoridades. E essa transferência de forma positiva, ela vai possibilitar o maior sucesso da análise, porque o paciente ele vai estar mais livre, ele vai estar mais solto, vamos dizer assim, ele vai estar mais suscetível a tudo que acontece na análise, a toda a influência do seu analista. Então, ele não vai criar barreiras fora do normal, porque existe uma barreira normal, é claro, né? Por isso que estamos aqui tendo esse trabalho de psicanalistas. Mas ele vai falar mais livremente de questões difíceis. Ele vai deixar baixar um pouco as suas guardas, as suas defesas, os seus mecanismos e também a resistência. E ele vai trazer à tona de forma mais fluida as suas lembranças, os seus conteúdos inconscientes. Agora, por que é necessário um manejo? Porque a transferência também pode ser negativa. Ela pode ser positiva, negativa e ela pode ser até ambivalente.
Em alguns momentos ela pode ser observada positiva e em outros negativa. Então, o psicanalista precisa estar atento a isso durante todo o uso da técnica. As transferências negativas, elas dizem respeito a quando o paciente desenvolve sentimentos, então, negativos, sentimentos hostis, muitas vezes agressivos, em relação ao psicanalista. Ele está, mais uma vez, projetando figuras, projetando outras relações que já estão introjetadas nele. Ele vai agir da mesma forma do que essas figuras importantes na vida dele, como ele age com essas figuras importantes da vida dele. Quando a transferência é negativa, há um obstáculo, então, para a solução dos sintomas, dos problemas na análise. É necessário um manejo do psicanalista, porque o paciente, então, ele não vai se abrir facilmente. Muitas vezes ele pode ficar calado e é necessário manejar esse silêncio. Muitas vezes ele pode usar jargões, palavras soltas, de maneira que ele não coloque para fora realmente o que ele sente. E em tudo isso, o psicanalista está ouvindo, está prestando atenção, ele está ali percebendo. Está percebendo o quê? As resistências que estão sendo criadas. Algumas pessoas, elas acabam abandonando um tratamento analítico porque não conseguem ter uma boa transferência com o seu psicanalista. Psicanalistas não sofram, no sentido de que vai acontecer em algum momento mesmo da prática a transferência negativa. Talvez porque a pessoa não esteja disponível a se abrir, talvez porque realmente não foi formado o par analítico. Não foi possível que esse par fosse formado. E tudo bem. Cabe a nós, entretanto, ter o manejo de observar essa transferência e usá-la. A resistência, ela pode, então, levar uma pessoa a abandonar o tratamento analítico. A resistência, ela é a proteção do acesso ao inconsciente. Vocês vão se lembrar, na aula passada, segunda aula do módulo 1, nós falamos muito sobre as defesas, né, os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa do ego estão sendo usados o tempo inteiro por todas as pessoas. Dentro da sessão psicanalítica, o paciente vai usar, sim, mecanismos de defesa do ego. E nós vamos observar isso. Entretanto, eles são diferentes da resistência que ocorre na questão da transferência. Os mecanismos de defesa, eles defendem o eu, defendem o ego. Eles protegem o eu de todos os perigos, inclusive até mesmo do perigo da análise. Porque quando ele se abrir, quando ele falar, quando ele trouxer conteúdo inconscientes, ele vai precisar encarar aquilo. Ele muitas vezes ele vai sentir dor. Então, os mecanismos de defesa estão em atuação durante a sessão analítica. Porém, a resistência, ela vai um pouco mais além, porque a resistência, ela vai se opor ao analista, ela vai se opor ao trabalho analítico, ela vai se opor ao próprio ego, porque ela busca proteger a doença, ela busca proteger o sintoma, ela busca proteger a neurose. Nesse sentido, nós precisamos manejar a transferência, lidar com a transferência negativa, para quê? Para que, ao reconhecer resistências específicas do paciente, nós possamos, enfim, nomeá-las, trazer à luz. Primeiramente, não julgando aquele paciente, não trazendo isso para ele de maneira agressiva, respondendo a ele da mesma forma, uma vez que isso não vai transformar o ambiente num ambiente seguro para que ele fale, para que ele mostre a sua face. Nós precisamos reconhecer que está acontecendo essa transferência negativa, e ao reconhecer, nós podemos explorar como explorar a transferência negativa, trazendo perguntas abertas, trazendo reflexões cuidadosas. Por exemplo, no caso do silêncio, perguntar: esse silêncio é algo que você não gostaria de contar agora, que você está pensando? Esse silêncio diz respeito a esse momento da análise que você não gostaria de estar participando? São perguntas claras, diretas. Reflexões cuidadosas precisam ser feitas também a partir dessa transferência. E à medida que algo mais for fluindo, trazer a interpretação dessa transferência. Vamos lá naquele exemplo hipotético, né, da questão do pai, que nós juntamos com o sonho. Talvez trazer ao analisando
essa maneira que você está me respondendo, talvez não é o caso do silêncio, mas a pessoa ela responde de forma agressiva quando ela é confrontada em algum lugar em que ela pode apresentar ali um defeito, entre aspas, né, uma fala específica dela, e você, como analista, você faz uma pergunta e a pessoa ela volta a pergunta de forma hostil. Interpretar, perguntar à pessoa se nas relações objetais é assim que ela faz, quando uma pessoa a contraria, como ela se sentiu quando você fez aquela pergunta para ela, se ela se sentiu mal interpretada, mal entendida, trazer essa interpretação para ela através de perguntas, né, de suposições, como falando. E é preciso também que o analista ele tenha limites claros em relação à transferência. Ele precisa colocar esses limites para que o ambiente terapêutico seja seguro e ético. Uma pessoa que transfere de forma negativa, sendo agressivo, falando, né, de maneira agressiva, constantemente, tratando mal o seu analista, vamos dizer assim, esse não é o limite que nós devemos aceitar, né? Devemos colocar limites antes dessa situação. E o analista também, ele precisa estar sempre muito autoconsciente, ele precisa estar atento a ele mesmo, para que ele tenha sentimentos claros em relação ao seu paciente, para que ele não confunda suas reações, os seus sentimentos diante de tudo que está sendo contado para ele, para que ele permaneça em posição de neutralidade e que ele tenha amor à verdade, para que ele não venha incorrer em misturar ali os seus sentimentos, confundir-se com os sentimentos do paciente dentro ali da sessão, ok? Esse assunto da transferência é realmente muito interessante e muito necessário. É importante que você continue estudando sobre isso. Já estamos caminhando aqui, passamos bem da metade da aula, já estamos caminhando para o final dela. Olha só, esse texto de Freud é fantástico, na minha opinião. Recordar, repetir e elaborar. Ele é um texto de 1914. Freud trouxe esse texto como uma forma de recomendação para a técnica analítica. Então, ele entra bem aqui na nossa aula de hoje, que falamos de técnicas da psicanálise. Esse texto ele traz como se fosse uma síntese do que é feito em uma análise. Recordar, repetir e elaborar. Os conceitos bem resumidos aqui do nosso slide fala que recordar acontece quando o paciente recorda memórias traumáticas que podem causar sofrimento psíquico. Lembra lá do histórico que nós começamos a nossa aula falando um pouco do histórico da psicanálise? No início ali, a ideia era recordar literalmente, era lembrar, né? Trazer ao consciente aquele conteúdo inconsciente. Então a ideia era voltar à origem do sintoma. Ah, então eu me lembro que quando eu era uma criança de 3 anos e meio, aconteceu essa situação, eu precisei mudar de cidade, ou os meus pais tiveram uma briga e isso me trouxe sentimentos de insegurança, ou eu fiquei doente por muito tempo e isso me impediu de sair de casa, de ver a luz do sol. Aconteceu isso e por isso, então, aí vem tudo que está aqui embaixo. Por isso, então, eu estou vivendo dessa forma hoje. A ideia era do recordar, literalmente. Trazer a memória, né, através da hipnose, colocando para fora todos os afetos através da catarse. Essa era a ideia inicial. Entretanto, os nossos médicos, o Freud percebeu que não era possível, muitas vezes, recordar de fato. E não sendo possível recordar de fato, era importante ainda que a pessoa falasse sobre a sua queixa, falasse sobre as suas questões, para que trouxesse pontas do seu inconsciente, partes do seu inconsciente, para fora, para a sua vida consciente, para o consciente do psicanalista, que interpretaria e traria isso para ela de maneira que ela conseguisse, então, recordar, ela conseguisse, então, ver esses conteúdos. Mas como não era possível de forma literal, o que que Freud percebeu? Que a pessoa não recordando, não lembrando, ela acaba recordando de outra forma, que era repetindo, atuando daquela mesma forma. Então, ela não se lembrava daquele fato acontecido, mas ela repetia, ela atuava da mesma forma.
usando ali aquela energia, aquela pulsão que foi recalcada, que foi guardada em seu inconsciente, que foi trancafiada ali para sua própria proteção muitas vezes. O repetir, então, acontece dentro da sessão analítica, acontece na vida e acontece na sessão analítica. O paciente ele vai repetir inconscientemente os seus afetos, os seus sentimentos envolvidos naquela situação que lhe foi traumática. A repetição ela vai funcionar ali como uma forma de defesa contra aquilo que o paciente precisou recalcar. Vamos pensar sobre isso. Olha só, o paciente, ele vai se defender para não lembrar, para não trazer aquela memória de forma clara que tanto lhe doeu, ele vai repetir, ele vai atuar daquela forma. Para Freud, é assim que funcionava. E ele traz exemplos práticos em seu texto. Lendo aqui no texto de Freud que você recebeu. Ele diz assim na página 149 do nosso texto. O analista não diz, perdão, o analisando, ele não diz que se lembra de haver sido teimoso e rebelde ante a autoridade dos pais, mas ele se comporta de tal maneira diante do médico. Ele não se lembra de que sua investigação sexual infantil não o levou a nada, deixando-o perplexo e desamparado, mas apresenta uma quantidade de sonhos e pensamentos confusos, lamenta que nada dá certo para ele e vê como seu destino jamais concluir um empreendimento. Ele não se lembra de ter se envergonhado bastante de certas atividades sexuais e ter sentido medo de que fossem descobertas, mas ele mostra vergonha do tratamento a que se submete agora e procura escondê-lo de todos. Vocês percebem? Ele não se lembra, ele não traz aquilo ao seu consciente, estão lá no inconsciente, aquilo que ele viveu, as lembranças que ele teve. Mas ele traz a vida consciente dele repetindo algumas situações. Freud coloca um caso interessantíssimo aqui, que vai na página 153. Ele conta o caso daquela senhora, uma velha senhora que o procura. E qual que é a queixa daquela senhora? Ela diz o seguinte: ela repetidamente abandonava a casa e o marido em um estado de semi-ausência e ia para um lugar qualquer, sem tomar consciência de algum motivo para essas fugas. Ela iniciou então o tratamento com Freud, com uma transferência afetuosa, bem desenvolvida, e intensificou-a com rapidez inquietante nos primeiros dias. E ao final de uma semana fugiu também de mim, diz Freud, fugiu dele, antes que ele tivesse tempo de lhe dizer algo para prevenir tal repetição. Vemos então aqui a repetição acontecendo em análise, a repetição acontecendo dentro da relação de transferência. Nós, estudiosos, falamos. O texto é recordar, repetir e elaborar. Mas bem poderia ser recordar, repetir, 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 repetir e elaborar. Entender a recordação, entender o inconsciente e entender através da repetição, perceber a repetição daqueles afetos, não é a tarefa mais difícil do analista. Mas o trabalho mais difícil para o analista e também para o analisando, para o paciente, é a elaboração dessa repetição. É entender e transformar essa transferência. Perceber essa transferência, perceber a repetição acontecendo na transferência, não é o tão difícil. É mais difícil elaborar, mas esse é o caminho. É o caminho que a psicanálise propõe. O paciente sair daquela queixa para a compreensão do sintoma. Talvez a pessoa vai à análise reclamando que a sua vida não vai para frente, que sempre quando ela começa o empreendimento, ela para, e talvez ela traz ali muitos culpados, muitas situações, mas ao mesmo tempo, na relação com o psicanalista, ela marca e desmarca, ela o procura, depois o abandona por semanas, ela volta, ela tenta novamente. E naquilo ali, naquela repetição, ela se percebe
E através da associação livre, de toda a sua fala, de todo um contexto ali dentro das sessões, o psicanalista traz essa interpretação, traz essa clareza para ela do que ela está vivendo. Chega então o momento da elaboração. E isso requer tempo e paciência do psicanalista. Isso requer que o paciente esteja disposto a mudar, disposto a transformar, ser transformado. Porque só nomear a resistência, só falar o que está acontecendo ali na repetição, isso não resolve o problema do sintoma. Você entender que, então eu estou agindo assim porque eu fui criado dessa forma, porque meus pais tiveram esse comportamento comigo em tal época da minha vida, porque, né, aconteceu isso e isso na minha vida de tal forma, ou nossa, realmente, né, eu sempre estou escolhendo pessoas para me relacionar que têm esse padrão de comportamento. Talvez pessoas sempre agressivas, né? Já tive um namoro, um noivado e terminei, a pessoa era agressiva. Encontrei outra pessoa, a pessoa também é agressiva. Estou repetindo coisas da minha vida. Só compreender não é suficiente, é preciso elaborar. E o sucesso da análise está nisso. Elaborar, o paciente conseguir elaborar essa repetição. Olha ali no nosso slide. O paciente, então, ele vai integrar e transformar as suas experiências inconscientes. A elaboração é o processo que permite a reconstrução do psiquismo e a mudança pessoal. Ele vai ressignificar aquelas situações que ele viveu. Ele vai, então, entender que aquilo faz parte dele, da história dele. Ele vai integrar aquilo que era inconsciente ao seu consciente, de maneira que uma luzinha vai acender. Olha, estou tendo aquele comportamento de novo. Preciso continuar vivendo dessa forma? Preciso ter esse comportamento novamente? Não. Então, há uma reconstrução do psiquismo, há uma mudança pessoal. Isso é uma maravilha quando ocorre dentro da psicanálise. Outro texto de Freud a ser comentado hoje. Vamos beber água? Importantíssimo. É o texto a respeito de psicanálise selvagem. Por que trazer esse texto para a nossa aula desse módulo que é Técnicas da Psicanálise e Personalidade Humana? Essa aula da Técnicas da Psicanálise, ela precisa ser muito bem estudada, precisa ser muito bem ouvida aqui por vocês, e vocês devem continuar estudando sobre a técnica. Vocês precisam. Para quê? Para que não aconteça o que Freud denominou de psicanálise selvagem. Esse é um texto de 1910 que Freud conta uma situação que ele viveu, que ele foi procurado por uma senhora que ela foi surpreendida por um médico que a ouviu a queixa dela. Essa senhora, ela havia se separado recentemente, havia se divorciado e estava tendo uma série de sentimentos angustiantes, uma série de dificuldades emocionais. E ao apresentar isso para o médico trouxe para ela soluções muito específicas, ligadas à sexualidade dela. Falou com ela, nesse médico disse para ela que ela estava assim por falta de ter relações sexuais, porque ela estava separada do marido. Então ela devia ou retornar para aquele marido, ou ela devia procurar se autossatisfazer através da masturbação, ou ela devia ter um amante, ter um outro homem. E aquela mulher, ela não aceitou isso como uma resposta viável, e aquele homem creditou essa resposta à psicanálise, às descobertas de Freud. Falou com a mulher para ela procurar Freud, se ela não concordava com isso. Então, Freud ele traz esse texto com até uma certa dose de humor, na minha opinião, colocando que não dá para poder, né, ao mesmo tempo, ouvir 100% claramente, né, com certeza, o que aquela mulher trouxe para ele, mas que se aquilo que a mulher estava contando para ele era verdade, aquele médico não estava se servindo bem da psicanálise e não estava usando a psicanálise em sua totalidade. Ele incorreu ali, Freud deixa claramente, em erros teóricos e em erros técnicos. Então, a psicanálise selvagem diz respeito à prática da psicanálise sem o devido conhecimento técnico e teórico. Uma pessoa que não estudou, que não procurou se aprofundar, mas se diz psicanalista e traz ali interpretações de maneira precipitada, por assim dizer. E traz às pessoas ali uma fala, uma interpretação que não promove a cura. Está escrito aqui, ó.
procedimento no qual o analista, embora ele possa estar até correto no seu entendimento a respeito do paciente, ele faz interpretações diretas, sem levar em conta outros fatores, como a sensibilidade específica de cada paciente e de como se apresentam os fenômenos resistenciais e transferenciais que nós tanto falamos nessa aula. Se o psicanalista ele não observa a resistência à transferência do paciente, ele pode estar certo do diagnóstico. Ele pode estar certo em sua interpretação, mas ele não vai promover a cura. Dizer para a pessoa, né, o que ela tem, vamos dizer assim, o que está acontecendo, Freud compara, é como uma pessoa fornecer um cardápio a um faminto. Isso não mata a fome, pelo contrário, isso pode aumentar a fome da pessoa. Então é preciso ter cuidado. Nós, psicanalistas, precisamos ter cuidado com a precipitação dos diagnósticos, com diagnósticos baseados nos nossos preconceitos, com o mau uso da técnica. O diagnóstico ele pode até estar correto, por outro lado, mas dito na hora errada e na forma errada, sem observar os fenômenos das resistências, sem observar os fenômenos das transferências, pode trazer consequências terríveis. Pode acontecer num caso em que a transferência estiver sendo negativa, de a pessoa abandonar o tratamento psicanalítico, sair falando mal da classe dos psicanalistas, é verdade. Ele pode se recusar a continuar o tratamento. Ele pode sofrer mais um trauma. A pessoa pode sair traumatizada da sessão de terapia. Por quê? Porque ela não se sentiu segura, ela não se sentiu acolhida, ela não recebeu aquilo como algo para ela elaborar, para ela pensar, mas como até mesmo uma sentença sobre a vida dela. Isso pode levar a pessoa a ter uma compulsão à repetição. Ela pode simplesmente continuar vivendo aquilo, porque ela entende que ela não tem como fugir. A psicanálise selvagem é algo que nós precisamos nos preocupar. E como que nós nos preocupamos com isso? Você está se formando em psicanálise, que está procurando essa área de conhecimento tão rica. Você precisa de viver o tripé da psicanálise. Você precisa ter preparo prático e acadêmico. Aqui estamos na parte acadêmica. Precisamos, né, nos servir de uma boa formação, aprender a técnica, aprender as teorias, né, ter o conhecimento teórico, estudar, continuar estudando constantemente, nos aprimorando numa boa formação. Precisamos também, como psicanalistas, nos servir de análise pessoal. Precisamos nos analisar e sermos analisados. Nós precisamos lidar com os nossos sentimentos, precisamos lidar com as nossas emoções, precisamos lidar com aquilo que nós vivemos e que o nosso inconsciente traz em nossas vidas, aplicar tudo que estamos conhecendo à nossa vida. Precisamos de procurar sermos analisados por outros psicanalistas e precisamos da supervisão. A supervisão, ela não é apenas a sua análise pessoal, mas é você ter alguém, um profissional, um psicanalista mais experiente que você, te supervisionando quando você estiver atendendo outras pessoas, especialmente os seus primeiros pacientes, para que você possa se desenvolver na profissão, para que você possa ter mais clareza, mais entendimento, para que você tire dúvidas. Isso é muito importante, para que simplesmente não peguemos todo o nosso conhecimento da psicanálise e usemos de maneira contrária aos objetivos de Freud. Olha o Freud aí para poder nos ajudar a terminar essa aula. Freud disse: a psicoterapia deve ser um processo colaborativo entre o terapeuta e o paciente, em que ambos trabalham juntos para resolver os problemas emocionais do paciente. O terapeuta deve ajudar o paciente a explorar as suas emoções de maneira profunda e autêntica, para que ele possa encontrar a cura emocional. Uau, que ferramenta maravilhosa. Essa foi a aula 1. A aula 1, então, ela falou sobre a técnica da psicanálise. Módulo 2, aula 1, técnicas da psicanálise. Na próxima aula, nós vamos falar sobre personalidade humana. Um prazer estar aqui com vocês. Que Deus os abençoe e continuem estudando a psicanálise. Até mais. É isso aí, graças a Deus, que aula maravilhosa que nós tivemos agora. Fiquei muito feliz com esta aula porque nós aprendemos